demais, cara. Vamos lá. Tô pronto. Palmeiras 0, Internacional 1. Palmeiras 0, Inter 1. Bora colocar os lances do jogo aqui da vitória do Internacional. Teve Borré perdendo pênalti, mas teve o Wesley dando uma vitória ao Internacional. Aliás, ontem o Pai se consagrou lá na KTO. Pelamos o sueco, né? 1-0 Colorado. Pai travou. Meu palpite KTO ontem, né? 1-0. Também? Eu só errei o Borré. Eu falei que o Borré fazia o gol, quem pensou em Wesley. Tá passando por algumas dificuldades, cara. Mais uma, vamos lá. Pênalti muito claro, né? Diga-se de passagem. Lucas Colar. Uma grande vitória do Inter, acima de tudo, né? Apesar dos desfalques, a gente falava bastante sobre isso ontem, que o Inter precisava competir contra o Palmeiras e o fato é que ele competiu bastante. Ainda bem que esse gol, né, que o Borré acabou perdendo na cobrança de pênalti, não fez falta, afinal ele também... Mas a revolta da torcida do ele Inter também com foi pênalti perdido pelo Borré. Mas o lado positivo é que ele conseguiu se recuperar dentro do próprio jogo. É verdade. Se ele não faz a jogada do gol, né, do Wesley, certamente a gente pesaria muito mais, né, a cobrança em relação ao atacante colombiano. Borrerto Baggio, né? Que veio, né, para ser a Como é solução. que é, professor? Borrerto Baggio, né? Borrerto Baggio. Borrerto Baggio, Lembrou né? o Baggio 94? Isso. A bola deve estar chegando em Porto Alegre agora aqui, né? Parece o Chaves, né? Cai lá daqui a pouco. Mas o grande ponto é que essa jogada salvou, né, a participação do Borré e o Wesley, né, que foi a grande novidade do time do Inter ontem e mostra, né, por que está sendo titular. Então, uma grande vitória do Inter, sem os seus principais jogadores, sem Alan Patrick, sem Valência, sem Arangue, sem Fernando. Então, o Inter conseguiu, né, competir contra o Palmeiras. E é aquele tipo de vitória que, tomara, lá na frente a gente relembre, né? Ó, o Inter foi a São Paulo e ganhou do Palmeiras num momento importante da temporada, né, onde daqui a pouco pode fazer a diferença para o Inter, porque muitos times vão em São Paulo e vão acabar perdendo para o Palmeiras. Mas, Ribeiro, se pegar nessas imagens que a gente está vendo aqui no telão, o pessoal de casa também está podendo assistir os melhores momentos. Tudo bem, o Borré errou o pênalti e tal, né? A gente tem que fazer a crítica, claro. Mas pega boa parte das bolas que vêm pelo alto ou em que ele faz o pivô. Eu me espantei, eu falei para os guris isso ontem na Maratona Mais 45 do Voz do Gigante. Ele não é grande, né? Ele é um cara ele é baixo, ele tem menos de 1,80 de altura. Tem uma boa impulsão, né? Ele tem uma impulsão, ele tem 1,74. Ele tem uma impulsão razoável e ele é franzino. E mesmo assim ele consegue fazer a parede e pegar bem no corpo. Tu pode me dar o pano que tem ali, o pano no chão? Ah, tudo bem, não tem problema. Mas eu vou dizer o seguinte, lembra que com o Valência aconteceu um pouco, mais ou menos a mesma coisa, tá? O Valência começou, né? O primeiro gol dele é contra o River, lá no Monumental. Então, o Borré é bom jogador, gente, tá? Ainda não deu o estalo, tá tudo bem, né? Ele custa caríssimo, mas ele é bom jogador. E assim, ó, por mais que a gente tenha que, não dá para não dizer, com o pacote da vitória, esse é um time menos. Sim. Porque o Inter superou, eventualmente, alguns problemas, mas o Internacional ontem fez o que a gente cobrava, o Inter competiu. O Inter foi muito porque o Palmeiras, gente, o Palmeiras é um time chato, porque ele não tem grande apelo técnico. Coletivo. Mas Ele é pragmático. Ele é coletivo. E assim, ó, tu vê que ele tem uma personalidade, ele vai buscar o resultado. É a mão do técnico. O time que nunca tá morto no jogo. Exatamente. Nunca. E o Internacional, eu vou dizer algo time que talvez frio. espante vocês, mas o desempenho do Inter, ele, na minha opinião, foi muito mais relevante. Ele não foi melhor, ele foi relevante no segundo tempo, mais do que no primeiro. O Inter foi melhor no primeiro tempo. Foi. O Inter jogou mais que o Palmeiras no primeiro tempo. E mereceu o resultado e até poderia ter feito mais. Mas a entrega, disciplina tática. E assim o Inter foi humilde no segundo tempo para administrar o resultado, sofrendo pouco, que tu vai ver, teve aquela do Hendrick ali que nós passamos. O Rocher não tem defesa no jogo. E, ó, a defesa do Rocher é aquela bola de bicicleta no final do jogo. Rony, que estava impedido, tá? Não, mas independente, mas a defesa do Rocher é aquela ali, basicamente. Mas assim, ó, o Inter teve uma entrega que é uma entrega relevante e que terá que ser mantida, a corda esticada, tá? Eu vi depois do jogo do Flamengo, Com São Paulo. O Flamengo, sabe qual é o grande perigo do Flamengo esse ano? Cara, a bola vem no É meio porque dos a dois, par né? da grande qualidade técnica, o Tite deu ao Flamengo o que o Palmeiras tem de sobra. Competitividade. Então o perigo do Flamengo é esse. O Flamengo não é mais um oba-oba. Então assim, ó,
O Inter tá no jogo. O Inter tá no jogo. Tá? Nem pra mais, nem pra menos, o Inter tá no jogo. O Inter nesse Campeonato Brasileiro é o seguinte, Pedro Espinosa. O Internacional tem o respeito de todos os times. Contra qualquer adversário, o treinador desse time adversário, o Abel foi um exemplo na coletiva ontem pós-jogo, fala da qualidade do grupo do Internacional. O Inter tem qualidade no seu elenco, o Inter tem repertório no seu elenco. Aliás, Eduardo Cudê muitas vezes foi criticado, e com razão, por uma suposta falta de repertório em alguns jogos, que sim, em alguns jogos faltava repertório para ele, Cudê, mas ontem sobrou, né? Inclusive Ontem defensivo. Por favor, ontem sobrou o repertório para o Cudê. E aí, esse Internacional que já tem essa qualidade, que tem um treinador com a capacidade do Eduardo Cudê, e tem esse Internacional, quando compete, para mim, Ernest, a sua grande virtude, é um Inter que, convenhamos, é candidato ao título. Ah, é cedo, é segunda rodada, a gente está olhando o todo. Não, a gente está olhando por o isso. todo. E assim, ó, pessoal, a gente tem uma coisa que... A diferença da passagem do Cudê de 2020 para agora, que para mim é primordial. Ele também tem um bom sistema defensivo. Ele sabe se defender. Na primeira passagem de 2020, ele dizia: eu não me importo de tomar 3, ganhar de 4 a 3, que eu faça 4. Foi contra o São Luís de Juí, né? Que deu a polêmica, né? E não é assim, né? O futebol, na não verdade, bota essa ele tem que ser linear, né? Ele tem que ter coisa... O Renato falava sobre isso também, né? O Renato falava sobre isso no ano passado, né? Era cobrado, pior defesa, melhor ataque. Hoje ele tem 20 jogos em 2024 e só 9 gols sofridos. 9 gols sofridos. Tem um detalhe importante que é legal a gente trazer, porque todo ano que começa os pontos corridos, as 38 rodadas, a gente tem uma expectativa de que a dupla Grenal se baste por ela mesma. O que eu quero dizer com isso? Lindo o Inter vencer o Palmeiras lá, fora de casa, estou falando da dupla Grenal. Grêmio vencer em casa, o Atlético Paranaense, né? Colorados e gremistas alegres e felizes. O problema é que no decorrer do Campeonato Brasileiro, quando o Inter e o Grêmio enfrentarem Fortaleza, Criciúma, Atlético Goianiense... Vitória. É aí que deixa os pontos, cara. Porque são desses jogos, entre aspas, menos importantes ou com menor peso do que um clássico brasileiro, que é Palmeiras e Inter, por exemplo, que a dupla Grenal gosta de deixar os pontos. Mas eu vou pegar o exemplo do Ribeiro, E aí tem que... E o Ribeiro falou corda esticada o tempo inteiro. Aí que tá. Se for assim, competindo o tempo todo, Inter e Grêmio tem chance de ficar no G4 Recentemente nós fazíamos uma crítica a esse Internacional. O Inter que fazia grandes jogos contra os grandes times, contra os elencos poderosos, era uma grande atuação do Inter. O Inter crescia contra esses grandes times, mas relaxava ao natural contra os times que lutavam lá embaixo. Ou seja, um relaxamento natural, mantendo a corda esticada da competitividade que teve ontem contra o Palmeiras, eu não tenho dúvida nenhuma que o Inter é candidato ao título, vai brigar lá em cima. A questão é manter a corda esticada, conseguir competir em todos os jogos da mesma maneira, encarando os outros adversários como encarou o Palmeiras. Por exemplo, o Inter vai encarar o Flamengo da mesma forma, o Atlético Mineiro da mesma forma, o Grêmio da mesma forma, o São Paulo da mesma forma. A questão é manter esse foco contra outros E adversários. diferente do Grêmio, Colar, eu acho que o Inter... Só acho que o Inter poderia focar de verdade no Campeonato Brasileiro. Mas me parece isso, né? E o Grêmio não. O Grêmio já tem aquela Libertadores para resolver. Externamente, nas redes sociais, nas coletivas e até mesmo, né, de forma interna, trata, né, como 38 finais. E até agora, né, nos 2 jogos contra o Bahia, onde teve que fazer uma força até em relação a si mesmo, né, jogar contra o ambiente do Beira-Rio, como estava, ganhou. O Inter vai o Palmeiras classificar ontem. na Sul-Americana. Mas daqui a pouco se complica contra o Delfim, já volta todo aquele mas discurso. eu vou te dizer, Ribeiro, a instabilidade do Inter não veio de jogos do Brasileiro, veio do Gauchão e da Sul-Americana. Mas, Ribeiro, essa tua frase, né? Não, mas o Inter vai se classificar na Sul-Americana, é um bastidor lá de São Paulo, né, que a gente estava lá. Não vem de ti, né, a soberba em cima da frase, São 2 claro. vagas, né? Mas, Uma vaga. Uma vaga. A segunda disputa com... Não, mas aí é uma São vergonha, 2 né? vagas. Mas é uma vergonha, Não, né? mas são Tem que 2 classificar em vagas. primeiro.
Na verdade, assim, ó, o Inter tá nessa questão. O Cudê falou depois sobre isso também na coletiva. Às vezes a gente subestima o adversário, né? A gente olha assim, esse aí a gente vai passar de barbada. E essa soberba, entre aspas, não estou falando que o Inter subestimou a Juventude. Estou querendo dizer que nós, como um todo, às vezes analistas, torcedores, e às vezes até mesmo ali o futebol mesmo, o vestiário, esse aqui a gente ganha. Esse aqui a gente ganha. E o Inter tá meio que fugindo desse discurso. Talvez por ter aprendido com a Juventude. Não só a Juventude, né? O histórico recente. Pega tudo. Pega vamos pegar Melgar, isso. Globo, histórico recente. Mas vamos pegar o Juventude, que foi onde caímos, né? Para o Campeonato Gaúcho. Que foi, se for olhar mesmo, é o ponto fora da curva. O Inter, esse aí é o Inter. Esse Inter aí que o Borré, que é o atacante, tá marcando lá na frente. Ernest, são 2 pontos fora da curva. Juventude e Tomaiapo. Não, ok, mas são 2 pontos. Mas tá? é que aí um tá ligado no outro. Não, mas perfeito. Um tá ligado no outro. São 2 pontos fora da curva. Claro. Se tu pegar o restante da temporada do Internacional, é o esperado. Ela é coesa. Ela é coesa. Ganhou o Grenal. Isso. Só que aí tu pega o impacto de não ter chegado à final do Campeonato Gaúcho, não tô conseguindo vencer um time semi-amador pela Copa Sul-Americana em casa, e toda a pressão que existiu ali, né, a crise que existiu ali se justifica por isso, pela expectativa que se tinha em cima do próprio Internacional. E se o Inter tá pensando dessa maneira, tá certo. Tira a soberba, tira o salto alto e encara o Tomaiapo da mesma maneira que vai encarar o Palmeiras. Mas isso é difícil. Eu quero deixar bem claro. Inconscientemente o jogador entra em campo. Aí que tá. É difícil. Tem que deixar bem claro para quem está nos assistindo, tanto aqui quanto na Rádio Bandeirantes, que é o seguinte, não é que existe soberba ou houve soberba. É o inconsciente que o Gamba acabou de dizer. É isso. Naquela coisa assim de, cara, nós temos que concentrar muito para ganhar do Palmeiras. Muito. Vai o Tomaiapo. A gente ganha. Então, Palmeiras, mobilização natural. Exato. Tomaiapo, né? Exato. Tanto que a rede social colorada, a timeline colorada, dizia muito assim, se ganhar do Palmeiras eu volto a acreditar. Por quê? Aí? Porque é um outro nível de enfrentamento, outro nível de comprometimento. Tocou 5 no São Paulo, no Morumbi, ganhou o Grenal com um gol de pênalti no finalzinho, ganhou do Bragantino e perdeu pro Sport. Pro Sport no Beira-Rio. Isso aí. Então, ganhava dos grandes. A gente fez, se eu não me engano, ele ganhou todas ele marcou 4 pontos, todos os times do G6. Eu vou te dar um exemplo prático das próximas rodadas. Tem que ganhar do Atlético Paranaense. Vai jogar contra o Delfim pela Copa Sul-Americana, precisa ganhar para conseguir a primeira colocação. É um jogo difícil contra o Atlético, hein? Atlético Goianiense no Beira-Rio, na sequência. Esse é o jogo para manter a concentração e não relaxar. Porque esse é o jogo típico. Esse é o jogo típico, Beira-Rio lotado, 50 mil torcedores, para ter o relaxamento natural. Então a corda esticada contra o Palmeiras também tem que estar presente contra o Atlético Goianiense no Beira-Rio. O Atlético Paranaense vem esgoelado porque perdeu pro Grêmio ontem, né? É isso.